Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Por incrível que pareça, tá? O Flamengo pode ser denunciado na FIFA pelo Cruzeiro. O Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro, internamente há uma pressão para acabar denunciando o Flamengo na FIFA envolvendo o caso Caio Jorge. Mas há uma enorme hipocrisia e eu vou contar detalhes para vocês sobre esse assunto. Além disso, nós vamos passar por algumas novidades no mercado da bola, jogador que o Flamengo estaria disposto a contratar, um novo jogador, e vai gerar dificuldades. Além disso, tem o mercado interno brasileiro, que é aquilo, né? Você sabe que é difícil para o Flamengo comprar e para o Flamengo vender, ele quer garantias. O mercado brasileiro não está nada legal para o Flamengo nessa janela, não. Além disso, a gente vai falar sobre interesse de jogador do Flamengo que está emprestado e aí vai envolver, pode entrar uma grana, enfim. Chega junto, amigo rubro-negro, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Por aqui a gente fala diariamente sobre o nosso Flamengo, trazendo informações, notícias, análise e opinião. E como eu sempre enfatizo aqui a vocês, com a verdade, sinceridade e objetividade. Então chega junto aqui, amigo rubro-negro, e aperta o inscrever-se. Tamo junto nessa. Para começar, galera, o talismã Pablo tá confirmado, tá? A sua saída já, né? A gente já imaginava agora no encerramento do seu contrato. Ele vai ali pro São Bernardo, tá? O zagueiro de 34 anos sai do Flamengo e vai para o São Bernardo. Eu vou aproveitar então, já que a gente está falando do Pablo, eu vou trazer de possíveis saídas de jogadores que nem estão no Flamengo, mas o Flamengo tem um vínculo. Por exemplo, o Vitor Hugo. O Flamengo tem um vínculo com o Vitor Hugo, mas ele fez o Campeonato Brasileiro pelo Santos, né, emprestado. E quem está querendo a contratação dele em definitivo, e aí o Flamengo precisaria fazer essa negociação direta, é com o Atlético Mineiro. O Sampaoli, treinador do Atlético Mineiro, que conhece o jogador desde a época do Flamengo, né, acabou indicando para ser um daqueles reforcitos más do treinador argentino para essa temporada de 2026. Então o Atlético vai buscar com o Flamengo essa contratação. Em definitivo, aí a gente já não sabe, mas a gente sabe que o Atlético quer o Vitor Hugo e que o Flamengo não conta com o atleta para essa temporada de 2026. Além disso, o Alan, como você sabe, já trouxe aqui para vocês, hein? Para você que não está acompanhando, pô, se inscreve aí, cara. A gente está trazendo as informações bem atualizadas para vocês. O Alan está tendo essa negociação com o São Paulo. Inclusive, o São Paulo já havia entrado em contato, né? Eu trouxe para vocês essa informação com o staff do atleta para saber quais são as condições, se o atleta tem esse interesse de jogar no São Paulo. Até aí tudo positivo, tudo caminhando. Só que o São Paulo está querendo por empréstimo com uma opção de compra. O Flamengo quer a obrigatoriedade, mas para ativar essa obrigatoriedade, o São Paulo quer colocar uma cláusula no contrato que o jogador consiga fazer determinado número de jogos, pois o Alan tem um histórico, né, de lesões, acaba de ausências, e com isso então o São Paulo está querendo se proteger dessa contratação. Até aí tudo bem. E o Flamengo está querendo proteger para não tomar calote. Porque esse é um dos problemas ainda no mercado do futebol brasileiro, né? É você vender um atleta e não receber por ele. Para isso, o Flamengo está querendo receber garantias bancárias do São Paulo. E o São Paulo, não sei se vocês sabem, cara, não está conseguindo dar garantia bancária financeira para ninguém, nenhuma. E aí, com isso, vai tendo esse impasse. O mercado brasileiro não tá legal para o Flamengo. Até para vender o Flamengo exige garantias, os clubes não dão, porque você sabe como é que tá, né? O enorme problema. Então, com isso, o São Paulo, o Alan vai permanecendo ali no Flamengo e o São Paulo até o momento não deu garantia nenhuma que pode assegurar pagar, né, essa transação aí pelo Alan, seja por opção de compra, por obrigatoriedade, pagar empréstimo, muito menos comprar. O São Paulo não tem garantia ainda nenhuma, tá? Não deu garantia melhor nenhuma ao Flamengo. Sobre o Cauã Elias, o Shakhtar já informou, e não é o Flamengo, tá? O Flamengo não fez proposta ao Shakhtar. Eu estou trazendo essa informação para vocês, pois envolvem sempre ali o nome, né, tal, de alguns atacantes. O Shakhtar já sinalizou para o mercado que não vai negociar o Cauã Elias. O Shakhtar contratou há pouco o Cauã Elias, não tem nenhum ano que contratou o atacante. Então, assim, já avisou o mercado, não é exclusivo um recado ao Flamengo, mas se o Flamengo, se tivesse, né, esse interesse no Cauã Elias, o Shakhtar já disse que o jovem atacante é inegociável no momento. E eu trouxe até um vídeo para vocês falando sobre qual tipo de atacante que o Flamengo busca e tal. E na minha opinião, o Caio Jorge, o Marcos Leonardo, entre esses jogadores, aí eu só citei o Cauã Elias,
Esses jogadores têm mais característica do que propriamente do que o Flamengo quer, do que propriamente o Cauã Elias, tá? Mas de qualquer forma, já tem aí a informação para você. Informação importante, antes da gente falar desse caso do Flamengo com o Cruzeiro, que passa pelo Caio Jorge, essa denúncia na FIFA. Cara, calendário. O Flamengo vai fazer o número de jogos, o espaço é muito curto e tem um enorme número de jogos, cara, muito grande o número de jogos. Só que o planejamento do Flamengo o Flamengo já tenha alguns titulares no jogo contra o Vasco da Gama, tá? Pelo Campeonato Estadual. Esse jogo é no dia 21 de janeiro. Falta pouco, irmão. Falta muito pouco. O Flamengo já entrar em campo com alguns desses titulares. Outros titulares que não vão enfrentar o Vasco enfrentariam então o Fluminense no dia 25, tá? Para que o Flamengo tenha a sua preparação completa para o dia 28 de janeiro, jogo contra o São Paulo. É a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E já no dia 1º de fevereiro, intervalo muito curto, né? O Flamengo tem um jogo aí, essa decisão aí da Supercopa contra o Corinthians. Mas o planejamento do Flamengo aqui, a estreia de alguns titulares, seja contra o Vasco, em seguida outros titulares vão enfrentar o Fluminense e o time já esteja mais completo aí para o jogo contra o São Paulo. Só para você ter uma ideia, por exemplo, pelo lado do Vasco, o planejamento do Fernando Diniz é que todos os titulares estejam a campo contra o Flamengo, tá? E o Flamengo vai, por exemplo, colocar os jogadores cerca de 9 dias, né, de preparação. 9 dias apenas. O Flamengo se representa dia 12 e dia 21 já enfrenta, então, o Vasco. Rapaziada, o calendário, de fato, ele tá apertado. A Monique Danello, jornalista da TNT, trouxe uma informação que o Flamengo estaria ali de olho interessado no Bidon. Ainda algo muito embrionário, na minha opinião. Essa contratação do Bidon, do Corinthians. E o Bidon acabou aparecendo bastante. Ele fez uma boa temporada, a verdade é essa, embora o Corinthians não tenha ajudado, mas ele fez uma boa temporada. Mas ele apareceu após ali aquela belíssima jogada contra o Vasco na decisão da Copa do Brasil, né? Ali que acabou, né, o Bidon, mas ele já vinha, né, numa boa temporada, jovem, né, bom jogador que trabalha muito naquela faixa do controle, que eu chamo, né? Aquela mais centralizada, não é nas faixas da velocidade, é na faixa do controle, meio campista, ok? Só que eu acho que essa contratação, tá, ela esbarrará, eu vou chamar assim, pois o Flamengo ainda não fez uma proposta, tá? Esbarrará naqueles... Lembra daquele vídeo que eu trouxe para vocês? Inclusive, se você ainda não viu, clica aqui. 3 motivos que atrapalham o Flamengo no mercado de futebol brasileiro. Você lembra? E na minha opinião, o Bidon, ele tem os 3 motivos. O Bidon, ele acaba passando pelos 3. Então, assim, não é nenhum nem outro, são os 3. Então, você que não conferiu, dá uma passada. Eu acredito, tá, que seja uma contratação difícil, envolvendo ali Corinthians e Flamengo. E aí depois você dá uma passada lá nos 3 motivos que você vai entender muito. Então, a gente vai acompanhar. A informação inicial foi da jornalista Monique Danello, né, dando os créditos a ela. A gente ainda não tem a confirmação e tampouco a confirmação de uma proposta do Flamengo. Havendo essa proposta, você sabe que eu vou trazer aqui no canal um vídeo falando sobre esse jogador, para você conhecer, para você reconhecer, como ele poderia vir a jogar no Flamengo, como eu tô sempre falando aí com vocês, te atualizando sempre. Deixa o seu like, que é muito importante, e ativa a notificação para... Vai que sobe aí o vídeo e você já fica por dentro, beleza? Inclusive, galera, se inscreve para quem não está inscrito ainda. E a nossa notícia sobre o Cruzeiro, ela é muito engraçada, né, cara? Porque é o seguinte, deixa eu trazer aqui a ordem dos fatos. Vamos trazer aqui a ordem cronológica dos fatos, tá? O Cruzeiro, ele entrou em contato com o Flamengo para saber sobre o Everton Cebolinha, tá? E aí o Flamengo falou que o Everton Cebolinha, ele não está sendo negociado, embora, né, ele tenha muito prestígio com o técnico Tite, o Flamengo não ia negociar, vendeu o Everton Cebolinha, apesar de ter alguns boatos, né, de que o Flamengo estava disposto a vender e tal, não sei o quê, mas ficou só no boato. O Flamengo deu a resposta para o Cruzeiro, não, ele não vai estar à venda, só que me interessa o Caio Jorge. Vou contar para vocês a cronologia, tá? O Flamengo falou, me interessa o Caio Jorge. Te interessa o Cebolinha? Me interessa o Caio Jorge. O Caio Jorge está precificado em quanto? Vamos fazer uma proposta de 28? Não aceitou. De 30? Não aceitou. E se eu colocar 24 milhões mais o Cebolinha? Você não quer o Cebolinha? Está sendo a negociação. A negociação era essa, do Flamengo com o Cruzeiro. O Cruzeiro sabia que o Flamengo estava negociando com o Caio Jorge e com ele próprio. Não estava sendo escondido. O Cruzeiro queria o Everton Cebolinha e o Everton Cebolinha sabia que o Flamengo estava negociando ele com o Cruzeiro. Perfeito? Só que isso acabou, e é aquilo, né, mercado da bola, transferência e tal, como alguns jornalistas acabam propagando algumas coisas, o torcedor do Cruzeiro vai ficando
o Flamengo tá vindo em cima do... E, cara, é papo de torcedor. O papo de torcedor é papo de torcedor, tá? E aí, mas o que acontece? Donos de SAFs, a Leila faz isso direto, presidente de clubes, etc. O próprio BAP também faz. Pega o discurso do torcedor e coloca como seu discurso, para ganhar popularidade. Então o que agora o presidente do Cruzeiro, o dono do Cruzeiro está fazendo, né, o Pedro? O que o torcedor do Cruzeiro estava falando nos bares, ele fala internamente. Está aliciando o nosso jogador, mas para ganhar popularidade com o torcedor. E aí, internamente, a SAF, e passa pelos gestores do Cruzeiro, estão pressionando para vamos denunciar o Flamengo por aliciamento. Porque, de fato, isso é fato. O Flamengo entrou em contato com o Caio Jorge por intermédio de seu empresário, que conversou com o Flamengo sobre qual é a proposta, que é um método que, embora ele entre como a interpretação pode acontecer. Ah, tá aliciando. Só que ele é casual, né? A verdade é essa. O próprio Cruzeiro está fazendo isso no momento, com o Gerson. Então aquilo, na ciranda da moralidade, então o Cruzeiro denuncia o Flamengo na FIFA por causa do Caio Jorge, o Zenit denuncia o Cruzeiro pelo Gerson e assim vai. O Flamengo denuncia o São Paulo pelo Alan, denuncia o Atlético pelo Vitor Hugo, denuncia o São Bernardo pelo Pablo, porque é nítido, né? A gente sabe, não podemos ser idiotas. Existe o primeiro contato, normalmente ele é com o empresário do atleta, para ele indicar e sinalizar o que quer ser feito. Então, mas isso pode vir a acontecer de fato, essa denúncia, e aí cabe à FIFA, né, entender qual é o caso, mas por uma pressão que está havendo interna e muito aquilo, né, sócio, conselheiro, dono, que não sei o quê, e vai verbalizando, tá? Mas pode vir a acontecer sim, já estou avisando aí a vocês, não vai nos surpreender, e a gente vai acompanhar esse caso, tá bom? Um grande abraço, tamo junto, vou atualizando a vocês diariamente aqui com as principais notícias, tamo junto nessa, deixa aí o seu like e até o próximo vídeo. Forte e grande abraço.